Olá para você, seja muito bem-vindo. É hora do nosso Ação Parlamentar. Nesta edição, estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Alego o deputado Fred Rodrigues. Ele está no primeiro mandato, tomou posse aqui na casa no dia 1º de fevereiro, é estreante, está na 20ª legislatura do Poder Legislativo Estadual. Deputado Fred, sempre uma satisfação recebê-lo aqui. Obrigado, Murilo. Na verdade, a satisfação é minha, mais uma vez aqui com vocês da TV Alego, fazem esse excelente trabalho de levar para a população tudo que acontece aqui, que é a verdadeira casa do povo. Estou feliz de estar aqui. Você tinha uma atuação, assim, bem perto, né, do poder público, do legislativo, como comentarista, como analista, e agora já são aí 5 meses, vamos assim dizer, 5 meses, né? 5 meses como deputado estadual. Queria que você contasse para a gente como é que tem sido essa experiência, se era aquilo que você imaginava, o que te causou surpresa, o que assustou. Conta pra gente aí se for possível. É difícil, foi uma montanha-russa de emoções e de aprendizado, né? Eu costumo dizer para quem me pergunta que eu fiz um curso intensivo e fui obrigado a fazer esse curso intensivo. Um intensivão? Um intensivão, porque eu queria já chegar no segundo mês, no primeiro mês é difícil, né? Mas eu já queria chegar no segundo mês afiado, ou o máximo possível perto disso, né? Para poder fazer frente aos meus colegas aqui, que em sua imensa maioria são muito bem preparados e alguns já vêm de várias outras legislaturas. Então eu não podia fazer feio aqui para os meus 42.784 eleitores, né? Muitas pessoas confiaram em mim e esperam um trabalho de excelência aqui e estão corretos. Então eu fiz esse curso intensivo, me preparei, inclusive muita gente pergunta, né? Você citou que eu trabalhava como analista político, como comentarista político e fazia isso através dos meus vídeos. Muita gente me pergunta, Fred, você parou de gravar, tem tempo que eu não vejo vídeo seu. E as pessoas realmente ficam incomodadas, até porque a nossa audiência era no país todo, né? E hoje eu explico para elas, não, eu realmente precisei me concentrar no mandato, eu preciso me concentrar no mandato, aprender o regimento, aprender a articulação, conhecer meus colegas, de onde eles vêm, a história deles, o que eles defendem e principalmente entender como funciona a tramitação de um projeto aqui, onde a gente pode fazer tanto para acelerar ou para enterrar um projeto, obviamente, que não seja de acordo da diretriz que a gente foi eleito para trabalhar. Isso é muito importante, né? Ao longo do tempo, eu sempre ouvi aqui uma frase muito corriqueira, que o regimento interno é a Bíblia do deputado. Então, assim, costuma-se dizer que quem conhece bem o regimento interno tem uma grande atuação parlamentar. É por aí mesmo? Acho que acredito que sim, é imprescindível. Eu não sei se você vai ter uma grande atuação só por conhecer o regimento interno, mas... Vai influenciar muito, isso, né? Vai influenciar muito. E com certeza, se você não conhecer, você vai ter uma atuação pífia. Porque a todo momento, né? Agora mesmo ali, a gente precisou utilizar mais uma vez do regimento para colocar o nosso projeto de lei que foi apresentado hoje, já para ser apreciado na preliminar de hoje, para poder dar uma celeridade no processo, né? Isso não são todos que conhecem, né? Às vezes conhecem, mas não querem fazer. Então você realmente tem que ter um bom conhecimento do regimento interno. Claro, é muito grande, claro que quem está aqui há mais tempo, né, já conhece mais os detalhinhos, né? E aqui abrir um parênteses aqui para elogiar o nosso presidente, Bruno Peixoto, que conhece o regimento de cima e embaixo, me dá muitas dicas também. Por isso que é presidente, né? Justamente, me dá muitas dicas também. O Bruno tem sido um excelente presidente aqui, independente de qualquer divergência ideológica que a gente possa ter, eu acho que como presidente ele está fazendo um bom trabalho de garantir nossa palavra e sempre que eu procuro ele para me auxiliar, dúvida, tramitação, projeto, onde eu devo ir, ele está sempre disposto. Sua atuação costuma ser, isso é uma avaliação pessoal, a atuação costuma ser assim, muito contundente, muito incisiva, mas ao mesmo tempo muito equilibrada, de muito bom senso, tem um tom de voz muito contínuo. De onde que vem isso? Por que isso? Difícil dizer, né? A gente, geralmente tudo que aconteceu na sua vida, todas as dificuldades ou facilidades ou alegrias que você passou na sua vida, geralmente te preparam para o que você vai exercer no futuro quando adulto, né? É difícil dizer. Como você sabe, tem 2 irmãs que vêm, que são jornalistas, né? Eu as conheço, são minhas amigas, né? Sempre fala isso, né? Isso, amigas do Murilo, inclusive o Murilo está cobrando a visita de vocês aqui, viu, Márcia e Rosane, que eles vêm aqui conhecer a casa. Então, eu sempre tive essa referência, minha família também, meu pai sempre foi um cara muito sereno, né? Minha mãe, que infelizmente eu a perdi em outubro do ano passado, mas também minha mãe era muito, muito comunicativa, muito mesmo comunicativa, mas também uma pessoa muito equilibrada, muito, como se diz, justa nas suas posições. Então, eu acho que foi um pouquinho de cada coisa, Murilo. E aí, quando eu decidi,
ir para esse sentido da análise política, do comentário político, eu acho que acabou se adaptando e formou esse estilo meu, se é que podemos dizer assim, né? Mas muita gente fala isso mesmo, né? Nossa, Fred, você parece que não perde a paciência, a discussão tá lá acalorada e você tá tranquilo com a mesma cara. Eu realmente não sei de onde veio isso, só posso imaginar que... Eu nunca me preparei para isso, eu nunca foquei e falar, vou ficar assim. Eu acho que é uma característica que me foi... É do ser humano, né? Que De foi cada me moldando, né? Isso, foi me moldando. A minha vida me moldou para essa característica. Bom, vamos falar de projetos da sua atuação parlamentar aqui na casa, sessões especiais, fez sessão especial aqui para as mulheres, para as mães, não é, deputado? Sim, fizemos sessão solene, né, em homenagem ao Dia das Mães. Conseguimos lotar o nosso plenário, tanto a parte ali onde ficam os deputados, quanto a parte especial reservada aos convidados. E foi muito emocionante. Conseguimos também dar um presentinho, claro que, como eu disse lá, é muito difícil você dar algo no Dia das Mães para simbolizar o que elas representam pra gente, né? Mas a gente conseguiu dar um presentinho, um mimosinho, uma rosinha ali, só o pessoal não ir para casa de mãos abanando. E é uma que a gente quis realmente fazer, que a gente quis empenhar o nosso mandato. O meu mandato aqui ele é em defesa desses valores, dos valores da família, dos valores cristãos, né? Apesar de que eu respeito todas as religiões, eu não escondo em momento nenhum aqui que o meu mandato vai ser voltado para a defesa dos valores cristãos, valores da família, os valores da justiça. E nesse dia nada melhor para homenagear os valores da família do que fazer uma homenagem às mães, que são, sem dúvida, a parte estrutural de toda a família, inclusive na minha, né? Minha mãe, graças a Deus, deixou um legado muito bonito, que foi uma família muito estruturada, muito forte e unida. Tem projeto seu aqui de defesa da mulher no esporte, não é isso? Sim, é um projeto, inclusive, assinado junto com a minha amiga, a deputada estadual, a doutora Zeli Fritz, uma grande amiga, converso muito ali na casa, muito educada, muito polida, presta atenção em todos os discursos, como ela diz. E eu conversei com ela antes, conversei com outras deputadas também, a doutora Zeli quis assinar comigo. É um projeto que determina que para você participar de uma competição esportiva no estado de Goiás, você participa somente da competição dentro do sexo ao qual você nasceu. Então, se você nasceu homem, mas se identifica como uma mulher, isso não te dá o direito de competir com as mulheres. Obviamente, pelas estruturas biológicas, físicas que você adquiriu ao longo da sua vida, que é inegável que o homem, em algumas características, em alguns esportes, principalmente esportes de força e velocidade, ele tem sim uma vantagem biológica sobre a mulher. Então, acaba tornando uma competição desigual. Então, o que a gente está fazendo aqui é protegendo a mulher, aquela atleta que começou desde criança, adolescente, trabalhou a vida inteira, é o sonho da vida dela, e quando ela chega na hora de disputar, ela tem que disputar em condições de igualdade. O que a gente está fazendo aqui é simplesmente isso, nivelando para que as mulheres não sejam prejudicadas no esporte. E nessa linha também, você apresentou o projeto relativo à questão de mudança de sexo, né? Sim, eu não diria que talvez seria assim na mesma linha, porque trata de um projeto que envolve essa identificação, né, da disforia de gênero, né, que é quando a pessoa nasce com um sexo e se identifica como o outro, né? Mas o que a gente fez aqui nesse caso é somente a vedação do procedimento de mudança de sexo para crianças e adolescentes, que acontece. Muita gente, quando eu cheguei e apresentei esse projeto, foi meu primeiro projeto, me perguntou: Fred, isso é necessário, você está exagerando, você está querendo criar polêmica. Aí o projeto foi para a CCJ e o relator quase enterrou o projeto, pediu diligência até para o governo federal, né? Então, não ia voltar esse projeto para cá, esse projeto ia ser enterrado. E aí, 4 ou 5 deputados, se eu não me engano, Major Araújo, Cristiano Galindo, Amaury Ribeiro e Siquinã e o Coronel Adailton apresentaram um voto separado na CCJ, derrubamos e o projeto agora voltou para a tramitação normal. Que, aliás, eu também conversei com o presidente da comissão temática, para ele marcar a comissão temática, o Gustavo Seb, e ele também me perguntou: Fred, precisa de projeto para isso? Eu, sim, presidente, infelizmente precisa de projeto, porque isso acontece. Então, o nosso projeto, o que ele faz é, efetivamente, e de forma esclarecedora aqui, para que ninguém tente nos colocar o rótulo de preconceituosos. O que o nosso projeto faz é proibir que crianças e adolescentes façam procedimento de mudança de sexo. Você é maior de idade, você quer fazer 18? Problema nenhum. Você já é responsável civil e penalmente pelos seus atos. Então você pode fazer. Agora, uma criança e um adolescente, você disponibiliza esse processo, esse procedimento para ela. Uma pessoa que não tem sua maturidade formada, seu caráter formado, sua capacidade decisória formada, ela inicia esse procedimento com drogas, e o nome é esse, drogas, remédios, substâncias que são extremamente agressivas. Algumas são usadas até para castração de criminosos, e você dá para aquela criança ali, né, no bloqueio hormonal, na hormonioterapia cruzada. Essa criança mais velha vai ter problemas, essa criança mais velha vai talvez acordar um dia e ver que
quando ela tiver a oportunidade de fazer a cirurgia de mudança de sexo, ela fez e ela vai se arrepender ao ver que foi mutilada. Então a gente não pode colocar essa responsabilidade. 18 anos para cima, problema nenhum, você é responsável pelos seus atos. A proteção é para crianças e adolescentes. A gente percebe também que você gosta muito de subir a tribuna aqui nas sessões ordinárias quando o assunto é educação, né? Ah, sim. É uma das bases, né, da nossa eleição. A educação é um fato primordial e preocupante do pessoal que nos visita. E é muito fácil entender por quê. Um professor, ele passa 5, 6 horas por dia, pelo menos 4 horas por dia, com um aluno, com o filho de alguém. E esse filho chega na casa e, se o pai der muita sorte, for um pai que trabalha, pai e a mãe trabalham, tem mais coisas para fazer, se ele der muita sorte, ele consegue passar 1h30, 2 horas com o filho. Então é seguro dizer que a influência do professor na vida de uma criança, principalmente aquela nova ali, ensino fundamental, até certa parte do ensino médio, ela é muito grande. Ela é inclusive maior que a dos pais de família. Então o professor que se dispõe e que entra numa sala de aula e fica ali 6 horas com os filhos dos outros, ele tem uma responsabilidade gigantesca. Ele tem uma responsabilidade com o ensino de excelência. Ele não pode ali passar a sua visão de mundo. O professor não está ali para passar a visão de mundo dele. Quem passa a visão de mundo para o aluno, para a criança, são os pais. Quem educa, quem faz a construção moral do aluno é, sem dúvida, os pais, a família. Quando o professor, e alguns, obviamente, aqui, eu sempre faço essa distinção. Quando um professor, algum deles, se dispõe a tentar tomar esse papel do pai, tomar esse papel da família, ele está deixando de ser um professor. Ele não está mais sendo um professor preocupado com a excelência pedagógica e ele está passando a ser um militante, um ativista dentro da sala de aula. E isso a gente tem que combater. Principalmente quando esse professor, ao expor a opinião dele, impede que o aluno o refute. Porque muitas vezes o aluno está aprendendo alguma coisa em casa e o professor passa outra na sala de aula. Quando o aluno é confrontado com essa da sala de aula, ele tenta levar a posição dele de casa. E aí o professor debocha, critica ele, ataca ele. E nós recebemos denúncias todos os dias dessa no gabinete. Todos os dias é até exagero, mas pelo menos uma vez por semana a gente recebe essas denúncias. No começo do mandato estava mais frequente, agora está diminuindo, que eu acho que as denúncias foram sendo feitas e agora os pais estão entendendo que eles têm esse canal de comunicação e as denúncias que se acumularam, obviamente agora a gente vai dando andamento. Inclusive o deputado federal Gustavo Gayer também criou um portal só para esse tipo de denúncia. E o que me deixa espantado é que a maioria desses profissionais, né, que eu não chamaria talvez de profissionais, mas a maioria desse pessoal que se diz profissional, que se diz professor, que abandona o ideal da sua profissão para tentar doutrinar um aluno, para tentar desinformar um aluno, eles ficam espantados quando a denúncia chega. Eles acham que eles realmente têm a liberdade de falar o que quiser para o aluno sem serem contestados, que o pai não pode achar ruim. Então o pai chega lá e fala, nossa, mas não é possível, você está falando isso para o meu filho, isso é completamente errado. Né? Eu não vou entrar aqui nos assuntos, quem nos acompanha sabe, mas isso é completamente errado, não é isso que eu estou ensinando para o meu filho. Né? Você está falando, por exemplo, você está falando que uma família cristã, você está falando que o cristianismo é ruim, você está falando que o cristianismo perseguiu pessoas, você está falando que o cristianismo matou pessoas, né? E você acaba confundindo a criança com um valor moral que tem que ser ensinado dentro de casa. Então, esse tipo, geralmente quando você me vê subindo na tribuna para defender, vai ser nesse sentido. Eu realmente fico muito, muito injuriado quando eu vejo um tipo de doutrinação nesse sentido. Inclusive, só para acabar esse assunto, fica à vontade. A última vez que eu subi na tribuna para tratar sobre educação foi de uma professora que, com o devido respeito a quem está nos acompanhando em casa, mas a professora utilizou esse linguajar, estava falando das aventuras sexuais dela para crianças de 13, 14 anos. Né? E a aluna filmou, mostrou para o pai, para a mãe, ficaram revoltadíssimos, mostraram para a gente fez a denúncia na Secretaria de Educação, fez a denúncia no governo, a professora foi afastada. Né? E me criticaram, alguns deputados criticaram por eu subir e ter mostrado o vídeo. Eu deveria ter feito o quê então? Ficado calado? Não mostrado esse vídeo? Né? Não é assim, não é para isso que eu fui eleito. E com certeza deputados assim não vão me intimidar e militantes travestidos de professores também não vão me intimidar. A gente está lá para levar adiante as denúncias que chegam no nosso gabinete, para pelo menos pedir a averiguação. E nesse caso a denúncia era tão séria que a professora foi sim afastada, pediram desculpas depois, disse que ela estava com alguns problemas emocionais e tal, mas aí é algo que não vem ao caso. Como eu disse no começo da minha fala, quando você se dispõe a ser um professor, sua responsabilidade é gigantesca, você tem muita responsabilidade porque você está ali com o filho de outras pessoas. Bom, tem planos e projetos aí para o segundo semestre?
Olha, na verdade agora eu quero provar os meus, né? Eu sempre disse aqui que eu não ia me pautar pela quantidade. A gente tem até projeto demais. Na minha opinião, assim, a gente tem projeto demais. Eu quero me pautar pela qualidade. Nós temos esse de defesa da mulher no esporte. Temos um projeto interessante que é da proteção à família do parlamentar, né? Recentemente tivemos agora no Congresso a aprovação de um projeto que, na prática, ele acaba impedindo a crítica aos parlamentares. Eu sou contra. Eu acho que os parlamentares, como pessoas públicas, eles têm que ser criticados. Na verdade, todo funcionário público. Mas parlamentares, os membros do governo, executivo, legislativo, judiciário, eles têm que ser ainda mais acessíveis às críticas, né? Então, a gente não tem que atuar para que as críticas sejam censuradas. Mas o meu projeto aqui é no sentido de proteção à família do parlamentar, que é algo que eu já discordo completamente, que na hora que a gente está discutindo aqui, meus adversários políticos, a discussão é entre nós, entre ideias. Tá? Não tem primeiro tem que ficar restrita, né? Sim, não tem que ir para o pessoal. Primeiro não tem que ir para o pessoal. Mas pode ser que às vezes vá. Eu geralmente nunca levo para o pessoal, mas alguns aqui gostam de levar. Ok, resolva-se entre os deputados e os parlamentares eleitos. A gente foi eleito para isso, a gente sabe da responsabilidade. Agora a família do parlamentar não tem nada a ver com isso. Né? Inclusive a gente teve uma discussão recente, onde, em decorrência inclusive desse site de denúncias, né, que os pais e os alunos podem denunciar as más práticas de alguns professores ou de alguns militantes, e o deputado federal Gustavo Gayer teve sua família ameaçada por um suplente deputado estadual aqui de Goiás, onde as pessoas que estavam no grupo que esse suplente havia criado, mostra lá várias ameaças, onde ele fala inclusive em perseguir os filhotes, né, do Gustavo Gayer. Então, assim, é algo muito ruim, não é algo que contribui para o debate, não é algo que contribui para o exercício da atividade parlamentar, então por isso que a gente apresentou esse projeto aqui, para que a gente dê um ponto final nisso. A discussão é aqui e aqui, pessoal, eu aceito praticamente tudo, que não tem problema nenhum. Agora, a família é outra história. Verdade. Deputado Fred Rodrigues, muito obrigado pela presença aqui nos estúdios da TV Alegre, muito obrigado por essa entrevista. Obrigado, Murilo. Obrigado a toda a nossa equipe técnica que está aqui, nosso assessor, Caio Montello está aqui também. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou, pessoal. Obrigado e estamos à disposição, gabinete 405, se vocês precisarem, a gente está lá para trabalhar por vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Esse então, o deputado Fred Rodrigues aqui no seu Ação Parlamentar. Para você, muito obrigado pelo seu apoio, pelo seu incentivo, obrigado pelo carinho de sempre. Um grande abraço e até nosso próximo encontro.